seja bem-vinda a mais um podcast Empreendedora na Real. Eu sou a Karina Santos. E eu sou a Miriam Olívia, e no episódio de hoje nós temos como convidada a doutora Amanda Taborda, tá? O objetivo do nosso episódio é falar sobre empreender com a medicina, um negócio que vai além do cuidar. Amanda, apresente-se para as nossas ouvintes. Olá, pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Prazer imenso pelas meninas terem me feito esse convite, né? Meu nome é Amanda Taborda, eu sou médica, sou formada há 2 anos, né? Tenho área de atuação em dor, sou pós-graduada em dor pelo Instituto Albert Einstein e pós-graduanda, né, na medicina integrativa e nutrologia. Tenho uma bagagem ali de 6 anos de graduação, né? Esses 2 anos também atuando tanto na área da medicina pública, né? E nesse processo ali eu fui vendo a necessidade de ampliar o meu cuidado e poder oferecer isso para as pessoas de uma forma diferente. E foi quando eu vi que eu precisava ter um empreendimento meu, né? Ser a Amanda muito mais do que a Amanda médica, né? Ser a Amanda que oferecia um serviço para além para os meus pacientes. Ai, que delícia, Amanda. Então, temos aqui uma médica e uma atuação que, por mais que a gente pense assim, ai, dor, tá, médico resolve dor, né? De um modo geral. Mas eu acho que você se especializar nessa questão da dor lhe traz também outras vertentes aí, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente o que te levou nesse caminho. Primeiro, para escolher a medicina como uma profissão, como uma área para você atuar na sua vida aí profissional, na sua carreira, e por que se especializar na questão da dor? Conta para gente. Sem sombra de dúvidas, a medicina, a gente, né, entende a dor, né, e o adoecimento, quando a gente procura um médico, né, normalmente a gente tem essa visão de, estou doente, vou procurar o médico, né, estou com dor, vou procurar o médico. Mas muito mais do que isso, né, na minha formação, eu decidi fazer medicina muito jovem, eu ainda tinha uns 12 anos, né? Foi quando eu me encantei pela parte da biologia e da parte física, né? Digamos assim, da medicina. Mas quando eu comecei a graduação, eu percebi que a minha paixão mesmo é cuidar do ser humano como um todo, né? Olhar para ele como um corpo físico, mental e espiritual que está integrado, né? E quando a gente olha para a dor da pessoa, a gente olha de forma muito mais profunda, porque ela não é apenas uma alteração física, biológica, né? A dor, ela vai muito mais no fundo, assim, quando ela vem à tona. E eu sempre falo que o adoecimento, né, e a dor, seja ela qual for, dor física, dor mental ou dor espiritual, ela é um convite para a cura, né? Então, durante a graduação, eu sempre fui uma apaixonada pelas práticas integrativas, né, por esse cuidado do ser humano como um todo. Fui fundadora da Liga de Medicina de Família, que também tem essa visão, do ser humano, do cuidado ao longo do tempo e do cuidado do ser humano em todos os seus aspectos, né? E eu acredito muito que a dor, ela é justamente isso, né? Eu não consigo tratar a dor e falar sobre dor com o meu paciente se eu não olhar para ele com um olhar mais profundo, né? E justamente quando eu escolhi fazer isso, na verdade, eu acredito que muito pela minha formação e também pela minha vivência pessoal, né? Minha mãe sofreu por muitos anos com dores crônicas, então eu queria entender um pouquinho mais desse processo, e hoje eu vejo que vai muito além do que simplesmente uma sensação ou simplesmente a dor em si, né? Maravilha, Amanda. Eu acho muito bonita a forma como você trabalha e eu acho que todo mundo que escuta você nas redes sociais, interage com você nas redes, pensa assim, nossa, eu acho que é isso que eu preciso, porque às vezes aquela dor nas costas, aquela dor de cabeça não é só uma dor nas costas, né? Existe toda uma análise por trás. E você comentou que você
tem essa vivência de exercer medicina na área pública, é o que todo mundo conhece, hospitais, né? Toda essa questão mais geral, mas que você está trabalhando um pouco nessa questão de fazer um exercício privado, né? Ofertar o seu serviço. E veja, a medicina ela é muito tradicional aos olhos de todo mundo, né? Como que você vê o seu posicionamento hoje, enquanto médica, pensando nisso, sabe? Buscando esse negócio que já fala diferente, porque não é todo mundo que fala sobre esse ramo da dor, né? E você ainda está trazendo isso de forma diferente nas redes. Como que você vê esses desafios? Então, na verdade, esse movimento começou com uma necessidade, eu senti essa necessidade de passar mais conhecimento para as pessoas, né? Desmistificar algumas crenças que a gente traz conosco, e até mesmo dentro da área da medicina, né? Em relação à prática de atividade física, à alimentação, né? A qualidade de vida dessa pessoa que tudo isso acaba impactando, né, em diversas dores. Eu digo que a dor, a sensação, na verdade, quando a gente fala de outras dores, né, que a pessoa tem, é a queixa dela, é o sintoma, é o que chega para nós na nossa consulta, né? E também pela necessidade de expandir a minha visão, né? A gente sabe que a saúde pública, né, a gente acaba muitas vezes não conseguindo fazer como a gente gostaria, dar o tanto que a gente gostaria devido à grande demanda que tem, então você acaba tendo que fazer muito com poucos recursos e com pouco tempo, né? E foram momentos assim da minha vida que aconteceu dos pacientes começarem a me procurar, né, querendo que eu tivesse esse atendimento diferenciado, e também foram dois livros que me fizeram perceber que a medicina ela vai para além dessa saúde, né? Desse cuidado, que foram livros que foram divisores de águas para mim. Um deles é Inteligência Financeira para Médicos, que infelizmente a gente não aprende isso na faculdade, a gente não aprende a administrar, a gente não aprende a empreender, a gente não aprende a cuidar do nosso dinheiro, né? Então, assim, você se forma, começa a trabalhar, começa a ganhar dinheiro e você não sabe nem por onde começar, né? Então, esse livro foi um grande divisor de águas para mim, e o outro foi Pai Rico, Pai Pobre, um livro que me fez entender que eu posso cuidar das pessoas, eu posso entregar para elas tudo que eu aprendi na medicina, mas eu posso também construir para mim mesma, né? Fazer com que eu trabalhe por mim e para mim. Então, as coisas foram acontecendo, né? E eu passando esse conhecimento através do Instagram, e essa foi despertando isso em mim no sentido de, nossa, agora eu preciso fazer por mim e para mim muito mais do que ser uma funcionária, né? De um serviço público. Também ainda sou funcionária de serviço público, mas hoje o meu foco é construir algo para mim, que eu posso oferecer para os meus pacientes tudo aquilo que eu tenho de conhecimento, né, e com a qualidade que eu desejo, com os propósitos que eu tenho alinhados comigo. Já depois eu passo ali para a Karina fazer a próxima pergunta, mas eu vejo que isso é um grande motivador de muitas empreendedoras, né? Que elas às vezes estão em locais onde elas podem fazer até certo ponto, mas elas têm uma explosão interna dentro delas que precisa ir para algum lugar, né? Então é Exatamente. muito legal ver que a Amanda achou esse caminho para poder se entregar completamente com toda a formação, todo o conhecimento e todas as ideias que ela tem dentro desse local, né, Karina? E assim, o que eu vejo também, é que é desafiador, né? Porque você acaba saindo um pouco do lugar comum, né? Você fura a bolha. E para quem empreende, para quem decide furar a bolha, é sempre mais difícil o movimento, porque a gente sai dali do que está todo mundo acostumado, né? Do lugar comum, onde todo mundo já tem um padrão a seguir, a acompanhar, a admirar, e aí do nada aparece uma pessoa que diz assim, não, pera ainda que eu quero fazer uma coisa diferente, né? Pera ainda que o meu jeito precisa ser colocado para o mundo de uma forma diferente. E para alguns, com certeza, isso gera uma curiosidade e, consequentemente, uma atração em querer conhecer essa médica que sai dessa caixa
e traz uma proposta de trabalho diferente, mas para outros também deve ter um pouquinho aí de resistência, né? Não só falando talvez de pacientes, mas até de colegas de trabalho, de pessoas com quem você convive, de uma certa, digamos assim, estranheza nesse novo olhar, nesse novo caminhar. Conta para a gente como que tem sido, né? Como que foi esse processo de você trazer essa proposta de trabalho, e quais as dificuldades, os desafios que você enfrenta aí para conseguir se posicionar, né, como não como a Amanda, que é uma médica que atende lá no serviço público, mas a Amanda que é médica e traz a medicina para onde vai, porque isso é seu, né? A medicina ela faz parte de você. Então conta para a gente como que é esse processo de sair dessa caixa. Quais são os desafios que você tem encontrado e como que você lida com eles? Acho que o principal deles, né, é a nossa comparação com o outro, né? Porque eu vejo, assim, profissionais maravilhosos, incríveis, né? Tanto na minha formação como professores, mestres, colegas, né? E profissionais que teriam muito para entregar e que não se permitem, né? Não fazem isso. Aí você pensa, eu nova, 2 anos de formada, né? Vou começar a fazer esse movimento, aí te dá um grande medo, né? De você dizer assim, nossa, será que eu sou capaz? E nesse processo, a gente tem que entender que primeiro você tem que ter o teu diferencial. O que é que você vai entregar para o outro, né, para o teu paciente, que o outro não entrega? O que é que a Amanda faz que essa pessoa vai pagar, né? Porque ela vai, primeiro, ela vai depositar dinheiro, vai depositar tempo e mais, ela vai depositar confiança em você, né? Porque a pessoa que chega para um atendimento médico é uma pessoa que chega muitas vezes com dores muito profundas que não foram olhadas, né, por algum outro profissional, e a dor vem muito isso, né? Eu atendo às vezes pacientes que passaram por muitos profissionais e elas chegam para mim e falam: "Você é a minha última esperança". Aí eu tenho que fazer todo um movimento para essa pessoa entender que não sou eu, é ela, né? Então, assim, acho que o principal desafio é eu mesma acreditar em mim, no que eu posso proporcionar e oferecer para o meu público, né? Que seriam os meus clientes, os meus pacientes, em relação ao que eles estão procurando, né? E, assim, digamos, não dar a devida importância que eu estou dando, digamos, para julgamentos exteriores, né? Porque como a gente vem de uma formação muito do assistencialismo público, né? Você fazer esse movimento, ainda mais sendo uma médica nova, vem muitos julgamentos, né? Do tipo, como é que você vai fazer? Como é que você está fazendo? E a minha forma de conversar com esses clientes, com esses pacientes, é através do Instagram. Então, as pessoas me conhecem por ali, estão conhecendo o meu trabalho por ali, né? Então, assim, eu preciso fazer com que essa ferramenta seja a minha ferramenta de trabalho. E muitas pessoas, principalmente na área médica, médicos, têm muito preconceito em relação a isso, porque a gente vem de uma formação de que quem tem que me procurar é o paciente, quem tem que me procurar é o cliente. Eu não posso mostrar o meu serviço, né? Sendo que, na verdade, é uma profissão como qualquer outra. Nós temos que, eu sou o meu produto e eu preciso mostrar esse produto para a pessoa. Infelizmente, a gente vem de uma crença de que a medicina, e existe isso, e ela deve ser feita com muito amor, mas a medicina por amor. Mas ela é uma profissão como qualquer outra. Eu preciso do meu sustento, eu preciso olhar para ela como a minha ferramenta de sustento e de trabalho, né? Então, eu acho que é muito esse movimento, assim, do tipo, você vai empreender, mas daí o que que você vai oferecer? E a medicina, você não faz a medicina por amor, né? Então, assim, tem muito essa questão, assim, que eu posso fazer com muito amor o que eu faço e ainda empreender e ter isso como meu negócio. E a gente parte do princípio de que quando a gente escolhe uma formação, né, Amanda, de fato a gente escolhe porque a gente ama aquilo, alguma coisa naquilo desperta esse sentimento de amor que chama a gente, que cria essa atração, porque quando a gente entra na faculdade a gente faz ideia do que é a profissão, mas a gente na prática não sabe, porque a gente nunca atuou,
mas a gente tem um amor pelaquilo, né? Por aquilo. Então a gente escolhe já naquele primeiro momento por amor. Eu, quando eu fiz comunicação, eu escolhi porque eu amava a comunicação, mas nem sabia o que era na prática exercer a atividade enquanto comunicóloga. Então, assim, é um processo que a gente aprende na prática, mas inicialmente qualquer decisão profissional que a gente toma é por uma faísca de amor, né? De paixão. Então, é como você falou, é uma profissão como qualquer outra. E a gente precisa entender também que, independente de qual lugar você atenda enquanto médica, a Amanda vai ser sempre a Amanda. Então, você, de fato, é o seu produto, você é o seu serviço, você é uma marca e precisa ser trabalhada, né? Precisa ser vista com valor, né? Hoje as marcas, e aí a gente tem aí uma pessoa que entende muito bem, né, de marcas, e sabe a importância da gente ter uma marca forte, uma marca potente, mais do que isso, a gente poder ter um registro da nossa marca, entendendo o que essa marca fala da gente, né? E a gente é a nossa marca. Então, a gente poder traduzir o nosso trabalho através de uma postura, de um posicionamento, acho que isso é muito importante, né, Mi? Eu achei que a gente pode pegar vários insights da fala da Amanda. É muito legal quando a gente pega uma empreendedora com nível de maturidade nesse ponto, né? Porque a gente tem muito para entregar para as nossas ouvintes. Então, a Amanda falou assim: não, eu preciso de um diferencial no meu negócio. E isso eu acho incrível, porque todo mundo eu acho que passa por esse dilema de eu estou num mar onde tem um monte de gente igual a mim. Então, esse insight da Amanda de, olha, eu preciso descobrir qual é o meu diferencial, e muitas vezes o diferencial não é você inventar um algoritmo ou uma inteligência artificial para resolver o problema do seu cliente. Muitas vezes é o básico bem feito, né? E como a Amanda colocou, é o olhar o paciente em toda a sua trajetória, a sua jornada. Eu posso dizer que acho que todo mundo já passou por muitos médicos e são raros os que perguntam sobre a nossa trajetória ou consideram isso nas suas análises, né? Então, esse ponto eu achei muito legal. E por outro lado, veja, quando a gente pensa em pensar o diferencial, necessariamente a gente vai olhar um pouco para a nossa concorrência, né? Ou para digamos assim, para as pessoas que compartilham da mesma profissão. Mas outro insight incrível que a Amanda colocou foi, mas não dá para a gente olhar só para esses julgamentos, né? A gente não dá para a gente só ouvir o que as pessoas estão falando ou acreditar que ao se expor a gente vai receber feedback, tem feedback, tem feedback na vida, que é na verdade é uma crítica para desestimular você e o seu negócio, né? Então a gente olha para fora para criar o nosso diferencial, mas a gente olha muito para dentro do que a gente tem dentro de nós que pode ser um diferencial para o nosso cliente. Eu acho que isso é um ponto chave, né? Como a Karina falou, a Amanda, empresária, as empresárias que escutam a gente, elas têm dentro de si algo que elas podem utilizar como um diferencial, não é mesmo? E assim, Amanda, o que eu quero até entender um pouco melhor para os nossos ouvintes entender um pouco do teu trabalho, né? A gente vê que muitas empreendedoras, os nossos ouvintes, elas negligenciam muita parte da vida delas, né? A gente vive no modo trabalho e fica no ciclo trabalho, 12 horas, não tem jornada, né? Aqui, cartão ponto passou longe, né? A gente só vai fazendo uma coisa atrás da outra, tudo é trabalho, e isso vai acumulando diversos problemas de saúde, a gente negligencia muito a questão da saúde, muitas vezes a questão de convívio familiar. Como que você vê essa situação das mulheres empresárias autônomas? Como que você, não sei se você já teve alguma cliente nesse sentido, como que dentro do seu trabalho você abordaria isso? Já, Miriam, várias, inclusive é um grande desafio, né? Porque quando você trabalha para si mesma, você não bate ponto, né? Eu brinco com o pessoal, eu atendo muitos pacientes, às vezes no pronto atendimento, às vezes eu pergunto, você precisa de atestado? Daí, quando a pessoa é autônoma, ela fala assim, eu sou meu próprio chefe. Daí eu disse, isso é a parte ruim, né? Não vai poder pegar o atestado para ficar em casa. E é justamente isso, assim. Quando a gente vai fazer algo para nós, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Da mesma maneira que quando você fosse fazer para outra pessoa, você não pode esquecer do teu autocuidado, senão a gente adoece nesse processo. E de que adianta você ter um negócio que está bombando, né? Que está te dando todo o retorno financeiro que você queria, se você não tem saúde para aproveitar isso, né? Se você não tem tempo para curtir a tua família,
se você não tem tempo para ter um momento de lazer, né? Viver se dedicando somente a isso. E eu brinco muito, né? Eu falo assim, não adianta eu querer fazer pelo outro aquilo que eu não faço para mim mesma, né? Então, eu, por exemplo, vou prezar pelo cuidado, pela minha saúde, porque eu quero entregar isso para a pessoa, né? Então, por exemplo, assim, uma empresária, vou usar um exemplo, né? Uma empresária que atua no ramo da estética, né? Se ela for vender o produto dela e ela não está adequada com aquilo que ela vende, que ela faz, aonde ela empreende, quem é que vai querer utilizar esse serviço? Se ela mesma não faz para ela, né? Então é esse desafio do equilíbrio. A gente tem que entender que precisamos equilibrar. E o empreender nos exige muito, né? Esse equilíbrio. Então eu sempre penso assim, nossa, eu quero entregar isso para o meu paciente, para o meu cliente, como é que eu estou em relação a esse aspecto? Eu pergunto para ele sobre como é que ele está cuidando da espiritualidade dele. E daí, se eu não cuido da minha espiritualidade, faz sentido, né? Então, eu acho que primeiro a gente precisa alinhar o que a gente quer entregar, estar alinhado a isso, para poder entregar para a pessoa 100%, porque senão não faz sentido, né? O auto, como é que é que existe? O auto pensar, o auto falar e o auto agir, né? Não adianta eu querer falar e oferecer um produto se eu não faço aquilo que eu prego, né? Não sei se foi mais ou menos esse sentido, Miriam. Se eu Perfeito, perfeito, Amanda. Eu vejo assim, isso é algo que eu tô vendo muito, porque às vezes eu falo com alguma empresária e as pessoas soltam aquela expressão, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. E eu falo assim, não, aqui no escritório, casa de ferreiro, espeto de aço, entendeu? Então a gente já, por exemplo, a gente já fez, e é muito isso, sabe? De a gente aplicar no nosso próprio negócio. Então, por exemplo, eu vejo no escritório, eu vendo contratos, eu vendo ajustes, eu vendo várias coisas. E eu vejo vários escritórios de advocacia que, por exemplo, vão fazer parceria e eles não querem fazer termo de parceria. E eu falo, gente, a gente vende isso. No mínimo com a nossa classe eu preciso fazer isso, né? E eu vejo várias empresárias assim que às vezes vendem, por exemplo, como é que é? Organização financeira e às vezes, muitas vezes ela não aplica isso no dela, ela não aplica todo o método que ela vende. Então eu acho perfeito, Amanda. Eu acho que quando a gente tem um negócio, a gente precisa aplicar em nós mesmos, né, Karina? É a questão da coerência, né? Você tem que ser coerente com aquilo que você faz. E é comum, às vezes, quando você está começando, você ficar ali um pouco perdida, né? Você não ter tanto direcionamento, não ter tanta clareza sobre essa coerência, esse manter aquilo que você vende. Mas com o tempo você tem que ir ajustando, né? E eu gosto sempre de dar essa colher de chá, porque eu sou daquelas que pega muito empreendedora no início, né? E aí, quando você está no início, você está naquele processo da paixão pelo que você quer fazer. Então, você não vê muito os gargalos, você não vê os detalhes, você não se atenta ali para os processos. Só que à medida em que você vai, né, dando corpo para esse negócio, você vai perdendo um pouco essa visão só empreendedora e você precisa construir uma empresária aí dentro de você, né? E eu acho que é esse o processo que acaba acontecendo, ou que deveria acontecer com a maioria, e não acontece. Às vezes, muitas mulheres ficam só lá no cantinho da empreendedora e não ligam ao modo empresária para ter essa postura realmente de olhar qual é a sua proposta de valor, o que é que você tem como diferencial, ver quais são as estratégias que você pode utilizar em comunicação, entender para que público que você vai falar, né? E uma das coisas que eu percebo muito, Amanda, no seu posicionamento, e que eu acho muito legal, é que ele fica muito claro qual é a sua entrega, né? Que é uma entrega muito mais focada em resolver essa questão da dor, mas que não é uma dor originada pelo físico. O físico, na verdade, ele é uma sinalização dessa dor que vem de uma base ali muito mais espiritual, muito mais emocional. E eu queria saber de você como que acontece, né, digamos, esse diagnóstico, porque até você entender a raiz do problema para tratar, né, esse sintoma que é a dor, você precisa passar aí por um olhar, digamos assim, mais criterioso, ter um olhar mais do cuidar, do observar, do conhecer a rotina dessa pessoa, do entender
que base emocional é essa que está trazendo essa dor, né? Que base, talvez espiritual é essa que está trazendo essa dor. Então, eu queria que você contasse para a gente como que você traz esse diagnóstico, né? Quais são os pontos que você observa nesse paciente, né? O que você procura entender sobre ele para conseguir identificar a origem dessa dor. Então, na verdade, quando o paciente chega até mim, né, e não é muitas vezes em uma consulta que eu consigo fazer essa identificação, esse diagnóstico, porque precisa de uma relação médico-paciente muito profunda, né, e de muita confiança. O que que acontece? Muitas vezes o paciente chega para mim e ele me relata uma queixa, e eu vou usar o exemplo, por exemplo, de uma paciente que eu atendi, que ela tinha dor lombar crônica, né? Piorava muito essa dor lombar em momentos em que ela ficava triste, em que ela tinha alguma questão que não estava de acordo emocionalmente, né? A gente não fala em dor emocional, a gente fala em dor fisiológica, existe toda uma explicação bioquímica, né? Mas que piora muito em relação a questões emocionais. Quando eu perguntei para essa paciente quando havia começado essa dor, ela me disse há 20 anos. Eu falei, ok. E aconteceu alguma coisa na sua vida há 20 anos? Ela falou, sim, eu perdi a minha mãe. Né? Ela já tinha uma dor lombar, mas que piorou muito quando ela perdeu a mãe dela. Eu disse, ai, como é que foi esse processo de perda da sua mãe, né? Como é que foi esse processo? Ela me contou que ela estava no hospital, né, com a mãe dela, e que por algum imprevisto ela teve que sair do hospital, e exatamente nesse momento a mãe dela faleceu, né? E quando a mãe dela faleceu, ela não pôde estar presente e não pôde nem participar do enterro do velório da mãe dela. Então ela se culpava muito por não poder ter estado nesse processo, né? E aí que vem a minha percepção como médica para além do sintoma, de que essa dor dela que ela carrega, ela precisa olhar para a causa, que é a não aceitação da morte da mãe dela. E daí eu preciso de um outro profissional junto comigo, que é de um psicoterapeuta, de um psicólogo, para ir no fundo e entender que essa dor é muito mais do que isso. Ou outros pacientes, vou usar pacientes, por exemplo, com fibromialgia, tá? Atendo diariamente pacientes com fibromialgia que tiveram traumas muito importantes na sua vida, perdas, passaram por processo de separação, né? Que romperam com alguma coisa muito importante da vida deles. E muito além disso, pacientes com diagnósticos de fibromialgia, que é uma dor generalizada, fadiga crônica, com deficiências nutricionais, vitamínicas, muito importantes, entende? Então, assim, é só a ponta do iceberg. A causa, ela pode ser uma causa de carência nutricional, de falta de vitaminas, de não estar olhando porque esse paciente não está fazendo atividade física, não está olhando para si. A paciente fibromialgica normalmente é a mulher que cuida de todo mundo o tempo todo e esquece de cuidar de si. Ela se abandonou no meio do caminho. E eu preciso fazer com que essa pessoa retome isso, porque senão eu posso dar o antidepressivo que for, eu posso dar o analgésico que for, essa paciente não vai melhorar. Ela precisa de um olhar muito mais amplo para que juntas, e eu falo isso para os minhas pacientes, para os meus pacientes, eu vou pegar na tua mão e eu tô contigo até o fim. Nós vamos fazer juntas, eu preciso de você e você precisa de mim. Eu vou dar 20, você vai dar 80, ok, mas eu não vou largar a tua mão até você não olhar para mim e dizer, eu tô bem hoje. Hoje eu posso dizer que eu tô viva, me sinto viva e posso aproveitar a minha vida. Não sei se consegui, responder um pouquinho, mas eu acho que é mais ou menos esse o sentido, assim. E é esse o diferencial que eu proporciono para os pacientes que chegam até mim. Não, eu acho que é um trabalho Perfeito, transformador, né, cara? perfeito. Assim,
a gente entende que o médico, ele tem um papel muito importante, né? Porque a gente não sabe a vida desse médico, a gente não sabe o que é que esse médico passa, a gente não conhece a família dele, mas a gente confia tanto no médico, né? Porque a gente vai no médico para resolver um problema que muitas vezes é algo que está fazendo a gente, como você falou, não viver bem, não ter qualidade de vida, não aproveitar o que a vida nos oferece por conta de uma dor, muitas vezes originada realmente de uma questão emocional que a gente no dia a dia a gente não observa, a gente não enxerga. E tudo é remédio, tudo é medicamento, tudo é, sabe, é tratar desta forma. E aí, quando você vem, Amanda, com esse atendimento humanitário, né, esse atendimento mais humanizado, melhor dizendo, a gente começa a perceber o real papel do médico na nossa vida, né? Que não é, o médico, ele não tem somente o papel de prescrever um remédio, uma medicação para a gente tomar, mas eu vejo que o cuidar que a medicina, digamos assim, tem como ali principal objetivo, né, o cuidado, ele vem a partir daí, desse atendimento humanizado, onde você ouve o paciente, onde você conversa com ele, onde você acalma esse paciente, onde você diz assim, olha, eu estou junto contigo, tá? Eu sei, tá difícil, eu sei o que você está passando, eu entendo, mas você não está sozinho nessa, eu estou aqui com você. Então, acho que se todos nós, né, Mi, tivéssemos a oportunidade de ter uma médica como a Amanda, em todas as especialidades, a gente estaria muito bem, porque às vezes tudo que a gente quer é ouvir alguém dizer isso, né? Alguém que a gente sabe que tem propriedade para isso, que tem autoridade para isso, que a gente confia naquele momento, virar para a gente e dizer assim, ó, fica calmo que vai dar tudo certo, eu tô com você, eu não largo a sua mão. E muitas vezes a gente entra num consultório médico, o médico olha para nossa cara, normalmente olha para os nossos exames, pergunta o que a gente está sentindo, prescreve a medicação e tchau e bênção. Às vezes a gente nem precisa mais voltar lá. Então, assim, eu quero muito te parabenizar, sabe, por essa postura, porque, principalmente quando a gente fala de dor, e só quem convive com quem sente dor, quem realmente sente, sabe como é essa realidade, né? Sabe o que é a gente ver uma pessoa que a gente ama, por exemplo, sentir dor e a gente não poder ajudar, porque a gente não sabe como fazer isso. E aí, saber que existem profissionais que têm esse cuidado é confortante para a gente, sabe? Porque a gente começa a querer estar perto desses profissionais, a dar acesso para as pessoas que a gente ama e que estão passando por isso, a esse conhecimento. Enfim, eu quero muito te parabenizar por isso, né, Mia? É um trabalho realmente diferenciado. Eu acho Obrigada. que é muito lindo isso que a Amanda faz, e eu acho que isso é um grande desafio dos negócios de hoje. Eu vejo que cada vez mais as pessoas elas não querem preencher formulários e sair com o resultado, sabe? Elas querem entender a situação, elas querem se sentir conectadas. Eu sinto bastante isso aqui no escritório, e eu vejo assim que com relação à medicina, dos médicos que eu tenho maior relacionamento, que eu fico mais tempo com eles, né, digamos assim, são aqueles que eu crio essa conexão, porque daí a gente confia, né, a gente se entrega. E esse é um desafio muito grande que eu acho que a Amanda tem pela frente por ter uma proposta diferente e ter uma abordagem diferente também do que a gente está acostumado. E Amanda, eu acho que só não ficou claro aqui para a gente, e eu quero que você conte um pouco mais, o seu atendimento, você faz só presencial, você faz online? Como que você faz esse atendimento? Não, eu faço atendimento online também, né? Tenho essa possibilidade. A medicina, eu digo que as coisas elas acontecem e trazem coisas boas e coisas ruins. A pandemia foi uma das coisas boas que nos trouxe foi essa possibilidade do atendimento online. Hoje a gente vê, né, que conseguimos atender pacientes do mundo todo, né? Ter esse acompanhamento com esse paciente, né? Cada um na sua casa, muitas vezes na né, na possibilidade ali de manter esse acompanhamento de forma online. Então, eu tenho atendimento online, né? E também realizo atendimento presencial no consultório, né? Atendo em Chapecó, Santa Catarina, mas 90% dos meus atendimentos hoje são atendimentos online. Então, tenho essas duas possibilidades. Maravilha. Eu queria que você falasse isso, porque justamente a Ká falou da importância de ter um profissional com você, então é bom saber que todas as nossas ouvintes aí do norte ao sul do país, elas podem ser atendidas pela doutora Amanda, né? Com E certeza, e com Amanda, muito prazer.
Maravilha. E Amanda, um insight final para as nossas ouvintes, seja de negócio ou seja de cuidado, aquilo que você está sentindo que pode ser a nossa mensagem final para você deixar para elas. Eu vou deixar dois insights, um para empreendedora e o outro para a mulher empreendedora, né? Porque antes da gente empreender, a gente é um ser humano, a gente é uma pessoa. E para mulher, para empreendedora, eu diria, não espere se sentir pronta. Eu não me sinto pronta. Quando eu decidi começar, eu pensava assim, tá, mas o que que eu vou fazer de diferente? O que que eu vou entregar? Dentro da gente já mora alguma coisa que a gente pode fazer de diferente. Então, não se sinta que o teu produto precisa estar perfeito, que você precisa estar perfeito. A gente vai construindo isso ao longo do tempo e conforme as necessidades vão chegando. Então, esse eu acho que seria meu insight para empreendedora, né? Vá aprimorando, vá aprendendo, né? Colocando tudo com muito amor o que você for fazer, no que você for oferecer. E para a mulher empreendedora, eu iria dizer: não se esqueça, não se deixe de lado, não negligencie o que o seu corpo está te falando, o que a sua vida está te mostrando. A gente às vezes quer um remédio para anestesiar os nossos sentimentos, um remédio para anestesiar a nossa dor física, um remédio para. E não é assim que funciona. O adoecimento, ele é um convite para a cura, a dor é um convite para a cura, os sintomas, eles vêm para nos mostrar algum desequilíbrio, seja na nossa vida física, emocional ou espiritual. Então, se você está passando por alguma coisa, não negligencie isso. Olhe e procure ajuda, né, quando for essa a questão, mas não se deixe de lado, porque às vezes a gente acaba se deixando de lado e quando a gente vê, eu nunca digo que é tarde demais, mas às vezes a gente perdeu muito, muito tempo e sem saúde a gente não é nada nessa vida. Então, sem saúde você não consegue cuidar dos seus filhos, sem saúde você não consegue aproveitar o seu marido, sem saúde você não consegue empreender. Então, cuide da sua saúde, que o restante vai se equilibrando e você vai conseguindo cuidar de tudo com muita, muita dedicação. Eu não sei a Karina, mas eu acho que além de. Essa é a mensagem que eu estava precisando e eu sinto que as nossas ouvintes estavam precisando também, né? Eu estava falando ontem, hoje com o Cladilson que não, tem alguma coisa errada na minha vida, eu estou precisando focar mais em mim, entendeu? Menos projetos de trabalho e mais projetos da Miriam, entendeu? Ó, tá vendo? Se já veio esse site aí, Mia, essa sensação é porque já é um alerta, viu? Para você olhar para o autocuidado. Amanda, você foi cirúrgica, literalmente, aí nas suas Obrigada. palavras, né? Não sou cirurgiã, mas dessa Mas vez foi eu fui cirúrgica. cirúrgica. Porque, assim, eu tive uma fase, inclusive, da minha vida empreendedora, em que eu estava adoecendo, porque eu não queria, eu não olhava para mim, eu só olhava para o negócio, porque o negócio tinha que crescer, porque eu tinha que fazer, e olha que louco, né? Era uma fase em que eu falava muito sobre produtividade. Só que era uma produtividade tóxica, e eu nem percebia, porque eu mesmo me afundava naquele mundo de excessos e de coisas que não faziam o menor sentido para uma pessoa que falava sobre produtividade. E a gente volta um pouco naquele assunto que a gente, né, comentou aqui no início, da coerência, né? De você trazer para o seu negócio uma fala do que você pratica. E aí, agora, você trazendo essa questão do cuidado, me trouxe essa lembrança. E aí, de alguns tempos para cá, né, principalmente depois que eu me tornei mãe, a maternidade, ela traz isso também muito com a gente, né, essa coisa da consciência, e de olhar para aquele ser e dizer assim, não, eu preciso viver mais, porque aquela pessoa depende de mim, peraí, ainda, então vamos ajustar as velas e se cuidar e olhar mais para si, né? Mas até para além da maternidade, eu cheguei numa fase que eu disse assim, não, eu preciso olhar para mim como mulher, né? E aí eu quero chamar, né, todas as nossas ouvintes que estão assistindo a gente também pelo YouTube, para se olhar como mulher, porque muitas vezes a gente pega essa bagagem de esposa, dona de casa, mãe, profissional, fodástica que a gente quer ser, né, na vida, e aí a gente acaba esquecendo do ser humano mulher que nós somos e que ele é que é a base de tudo, né?
Então, quando a gente muitas vezes se vê fadigada, com confusão mental, com excessos demais, é justamente por falta desse autocuidado. E aí a gente vai vendo que ao longo do tempo, com o peso da idade, né? Porque a idade vai chegando, isso vai se manifestando no nosso físico, e é inevitável, porque o corpo ele vai reclamar uma hora dos excessos, né? Então, assim, acho que você foi muito precisa e eu te agradeço muito por esse insight mágico que você trouxe para a gente, tá? Eu só queria deixar uma pergunta final, que é a seguinte: pergunte-se quem é a pessoa mais importante da sua vida. Se você responder qualquer pessoa diferente do que você mesma, alguma coisa está errada. Porque nada do resto existe se você não existir primeiro. Então, por isso que eu digo, o seu autocuidado, o seu autoamor, ele é imprescindível para que o seu negócio funcione, para que toda a tua vida ande de forma próspera, né? Digamos assim. Ah, eu gosto da Amanda que eu tô arrepiada. Parece que ela fala, ai meu Deus, essa mulher tá falando pra mim. É, não, mas maravilhoso, Amanda. Eu vou deixar aqui para todo mundo que escuta a gente seguir o arroba doutora Amanda Taborda, tá? E quem quiser ver no portal das empreendedoras, a gente também vai marcar a Amanda, então vai poder acessar todo esse conteúdo riquíssimo, marcar a sua consulta para fazer esse entendimento aí. Vamos mudar vidas, né, Karina? A gente tá aqui para isso, né? Mudar a nossa e mudar a dos outros também. Com certeza, e era isso que eu ia falar, Mi, porque cada episódio que a gente traz aqui nesse Empreendedora na Real é um despertar para a gente que faz aqui, né, que apresenta, porque cada conexão é incrível, é cada mensagem, é cada percepção, é muito mágico fazer esse movimento. E eu fico pensando, se a gente que está aqui conduzindo esse bate-papo já sente isso, imagina quem está ouvindo, né, que às vezes a mensagem, eu acredito muito nisso, que a mensagem ela vai na pessoa certa. E com certeza tudo que a gente conversou aqui, tudo que a Amanda trouxe, os insights, os compartilhamentos, com certeza vão chegar em quem realmente precisa ouvir. Então, Amanda, te agradeço demais por esse tempo com a gente, essa disponibilidade, esse ouro que nos foi entregue aqui, não só em termos técnicos mesmo, porque você trouxe muita coisa bacana sobre visão de negócio, né, enquanto empresária aí que você é, mas também no semblante do que a gente entende do que é ser um médico de verdade, assim, sabe? Que não é só o médico que prescreve um remédio, uma medicação para parar a dor, para enganar o corpo, né? Porque, na verdade, é aquilo, se não for tratado em uma camada mais profunda, essa dor ela vai chegar e talvez chegue ainda mais forte, ainda talvez no nível ainda mais grave. Então, te agradeço muito por essa disponibilidade, por todo o seu tempo, pelo seu carinho, pelo seu trabalho, lhe parabenizo. E eu espero que a gente tenha outras oportunidades também de bater novos papos como esse, tá? Com certeza, estarei à disposição, meninas. Foi muito maravilhoso, tá? Eu adorei o nosso bate-papo e eu espero vir aqui falar mais com vocês também, mais para frente, quando a gente estiver cada vez mais experiente, né? A vida vai nos dando essa oportunidade de crescer cada dia mais. Gratidão, viu? Muito obrigada, Amanda. E até mais, pessoal. Vamos ao próximo episódio. Tchau, tchau. É Tchau, isso, tchau. gente. Um grande abraço e até o próximo Empreendedora na Real. Um grande beijo. Tchau, tchau.